Vamos explorar uma das histórias mais enigmáticas e fascinantes da época de Jesus. Uma história que toca em mistérios profundos e que desafia o que muitos de nós conhecemos sobre o cristianismo primitivo. Esta história nos leva ao coração do deserto egípcio, onde, há quase 2000 anos, comunidades cristãs secretas floresciam longe do olhar vigilante do Império Romano e da emergente Igreja Ortodoxa. Essas comunidades possuíam textos e ensinamentos que, por motivos desconhecidos, foram suprimidos e esquecidos com o tempo até que fragmentos dessas histórias começaram a emergir, trazendo à tona uma nova luz sobre figuras centrais do cristianismo. O que vamos explorar agora é a história do Evangelho de Tomé, um texto antigo que, diferentemente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não narra a vida de Jesus, mas compila uma série de 114 ditos atribuídos a ele. Este evangelho, descoberto em 1945 entre os manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, é talvez um dos mais controversos e provocativos de todos os textos cristãos antigos. Ele nos apresenta um Jesus muito diferente daquele retratado no Novo Testamento, um Jesus que fala de forma mais direta e enigmática, oferecendo ensinamentos que tocam o cerne da existência humana e do propósito espiritual. Para entender a importância do Evangelho de Tomé, precisamos voltar ao contexto do século I, quando o cristianismo ainda estava em seus estágios iniciais de formação. Naquele tempo, não havia um cristianismo uniforme. Havia muitas comunidades, cada uma com suas próprias interpretações dos ensinamentos de Jesus. Algumas dessas comunidades estavam profundamente influenciadas pelo gnosticismo, uma corrente espiritual que enfatizava o conhecimento esotérico e a busca pela verdade interior como caminho para a salvação. O Evangelho de Tomé é um reflexo desse pensamento gnóstico. Ao contrário dos evangelhos canônicos, ele não narra milagres ou eventos históricos, mas sim registra ditos de Jesus que parecem ter sido transmitidos oralmente e que convidam à reflexão profunda. Estes ditos são frequentemente paradoxais e exigem uma interpretação cuidadosa. Um dos mais famosos é: se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer à tona o salvará. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer à tona o destruirá. Este dito, como muitos outros no Evangelho de Tomé, sugere que a verdadeira salvação não vem de fora, mas de dentro do conhecimento de si mesmo e da descoberta do divino interior. O que torna este Evangelho tão intrigante é a sua ênfase na autossuficiência espiritual. Em contraste com a doutrina tradicional que coloca a salvação na crença e nos sacramentos da Igreja, o Evangelho de Tomé parece sugerir que cada indivíduo tem a capacidade de encontrar o reino de Deus dentro de si. Este reino não é um lugar físico, mas um estado de consciência que pode ser alcançado através da introspecção e da sabedoria interior. Durante séculos, o Evangelho de Tomé permaneceu desconhecido para o mundo. Ele não foi incluído no Novo Testamento, provavelmente porque sua mensagem desafiava a autoridade da Igreja e promovia uma forma de espiritualidade que não dependia de intermediários ou instituições religiosas. Mas a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945 mudou tudo. Esses manuscritos, que haviam sido escondidos por monges cristãos coptas em algum momento do século IV, contêm alguns dos textos gnósticos mais antigos e completos que temos hoje, incluindo o Evangelho de Tomé. Quando os estudiosos começaram a traduzir e estudar este Evangelho, eles ficaram surpresos com quão próximo ele parecia dos ensinamentos de Jesus encontrados nos Evangelhos canônicos, e ao mesmo tempo, com quão diferente ele era. Alguns dos ditos do Evangelho de Tomé têm paralelos diretos nos evangelhos canônicos, mas outros são completamente únicos e oferecem uma visão radicalmente diferente do que Jesus pode ter ensinado. Por exemplo, em vez de pregar sobre a vinda de um reino de Deus físico e iminente, o Jesus do Evangelho de Tomé fala de um reino que já está presente, mas que só pode ser percebido por aqueles que são espiritualmente despertos. Uma das passagens mais enigmáticas do Evangelho diz: o reino está dentro de vocês e ao redor de vocês. Quando vocês se conhecerem, então vocês serão conhecidos, e perceberão que são os filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem, então viverão na pobreza e serão a pobreza. Esta passagem ecoa a filosofia gnóstica de que o autoconhecimento é a chave para a libertação espiritual. Segundo esta visão, o pecado não é simplesmente a violação de mandamentos, mas a ignorância da verdadeira natureza do ser humano e do universo. A descoberta do Evangelho de Tomé levantou questões profundas e desafiadoras para estudiosos, teólogos e crentes. Se este Evangelho realmente preserva ditos autênticos de Jesus, como isso muda nossa compreensão do cristianismo?
E por que este texto foi suprimido por tanto tempo? Alguns sugerem que ele foi deliberadamente excluído porque sua mensagem de autossuficiência espiritual poderia ter minado a autoridade da igreja institucional. Outros argumentam que ele simplesmente foi esquecido à medida que o cristianismo se tornou mais formalizado e as doutrinas ortodoxas começaram a dominar. O que é claro é que o Evangelho de Tomé continua a ser uma fonte de fascínio e mistério. Ele nos oferece uma janela para um cristianismo primitivo que era mais diversificado e complexo do que muitas vezes imaginamos. Ele nos lembra que a história da fé é cheia de vozes e histórias que foram silenciadas, e que essas vozes ainda têm muito a nos ensinar. E você, já conhecia o Evangelho de Tomé? O que acha desta visão profundamente espiritual e introspectiva dos ensinamentos de Jesus? Será que há outros textos antigos esperando para serem descobertos, prontos para desafiar nossas noções estabelecidas da fé? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está tão fascinado por essas histórias quanto nós, inscreva-se no canal para continuar essa jornada pelos mistérios ocultos do cristianismo primitivo. Até a próxima!